o primeiro que a gente vai estudar, irmãos, é Jesus deseja que você tenha certeza da salvação. Então, a primeira lição que nós vamos estudar, irmãos, nessa temática do que Jesus deseja que a gente faça, é isso, irmãos. A primeira coisa que Ele deseja que nós tenhamos, ou que nós não tenhamos dúvida, é da salvação. Está lá em Romanos, vamos abrir nossas Bíblias, irmãos? Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Amém? Pode abrir com tranquilidade, irmãos. Nosso tema é bem rapidinho, depois a gente vai ter algumas perguntas para a gente responder junto, para a gente poder ter certeza. Porque o crente, a pessoa que se entrega a Jesus Cristo, ele tem que ter certeza que ele está o quê, irmãos? Que ele está salvo. Porque essa é uma promessa de Deus para nós. Que foi que a Marina leu no começo lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos que ter essa certeza, irmãos. A gente tem que ter a certeza dessa vida eterna. E Romanos capítulo 10, versículo 13 diz assim, irmãos: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você voltar um pouquinho para trás, no versículo 10, diz assim, vamos ler do 9? Romanos 10, versículo 9 diz assim, irmãos: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Primeira coisa, irmão, se com a sua boca confessar Jesus Cristo. E segunda coisa, e se no seu coração você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, que Jesus está vivo. No versículo 10 explica por quê, irmãos. Visto que com o coração se crê para justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É por isso que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque com a boca se faz confissão para a salvação. Então a gente precisa confessar, irmãos, com as nossas bocas que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Nós precisamos confessar com a nossa boca que realmente nós cremos que Deus mandou o seu Filho, que Jesus nasceu, que Jesus morreu, que Ele foi crucificado, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que Ele está vivo. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Nós precisamos confessar isso com nossos lábios. Precisamos falar com nossos lábios: eu creio que Jesus Cristo está vivo, e eu invoco esse nome, porque através desse nome eu alcanço a salvação. Amém? A Bíblia apresenta 3 razões pelas quais você pode estar seguro que você é salvo. Primeiro, pela promessa de Jesus. Lá em João 5,24 diz assim, irmãos: aquele que ouve as minhas palavras. Nós estamos ouvindo, não estamos? Eu estou falando, mas eu também estou ouvindo. Olha o que a palavra de Deus fala: aquele que ouve as minhas palavras. Todos nós estamos ouvindo ela aqui hoje. E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então como é que a gente alcança a salvação, irmãos? Escutando a palavra de Deus todos os dias. Segundo, irmãos, porque você suplicou a Jesus que o salvasse. Foi o texto que nós lemos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E terceiro, irmãos, por causa do testemunho do Espírito Santo. Ou seja, quando você foi salvo, o Espírito Santo veio habitar em sua vida. Romanos 8,16 diz assim, irmãos: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós precisamos ter essa certeza, irmãos, que realmente nós somos o que, irmãos? Nós somos salvos. E não é difícil ser salvo, irmão. Você viu o tanto que é fácil? As pessoas, irmãos, ficam colocando muitas cargas, ficam colocando muitas coisas na salvação. Algumas igrejas falam que a salvação é por obras,
você precisa fazer boas obras para você alcançar a salvação. Outras igrejas dizem que para você alcançar a salvação você precisa vestir uma roupa diferente, usar um cabelo diferente, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que guardar o sábado, você precisa rezar, por exemplo, os islâmicos, 3 vezes por dia, virar para Medina, orar 3 vezes por dia para você alcançar a salvação. Então, várias religiões e várias doutrinas, elas tentam escravizar as pessoas, colocando o quê? Fardos para a pessoa poder carregar. Aqui você não pode isso, aqui você não pode aquilo, que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas a Bíblia é bem clara que para você alcançar a salvação, através do quê? Da sua boca, da sua confissão. De nada adianta, irmãos, eu dar o meu corpo a ser queimado. De nada adianta eu vender a minha casa e dar aos pobres. De nada adianta, irmãos, eu vestir um terno e andar encravatado o dia inteiro de sol a sol, pregando a palavra de Deus, a Bíblia, na rua, se eu não fizer essa confissão. Porque a salvação a gente alcança através do que, irmãos? Da confissão. Dessa confissão. A mim? Não. O que a Bíblia falou? Olha aqui, ó. No versículo 9: se com a tua boca confessares ao Senhor. Você tem que confessar para mim? Não. Você tem que confessar para Deus. Você precisa confessar para Deus. E crer no seu coração. Então você tem que confessar e crer. E assim você encontra a salvação. É difícil, irmãos? É difícil, não é fácil. Não é fácil, irmão. Não é fácil, né? Porque é preciso o que, irmãos? Confessar. E confessar não é fácil, irmãos. Confessar é fácil? Quando eu faço alguma coisa errada, e eu chego para a Marina assim, ai, eu fiz um negócio aí, não devia ter feito, né? Não é fácil confessar, irmãos, né? Mas a gente precisa confessar a Deus. Confessar o que, irmãos? Confessar os nossos pecados. Porque a palavra de Deus fala que nós todos somos pecadores. Fala, Deus, eu sou pecador. Mas eu confesso que eu sou pecador e que eu preciso do Senhor. Que é só através do Senhor que eu vou alcançar a minha salvação. E eu confesso ao Senhor Jesus Cristo que eu preciso dele. Que sem Ele, eu não consigo nada, irmãos. É igual eu falei, irmãos, eu posso fazer todas as obras possíveis. Eu posso dar a minha vida fazendo obra, que mesmo assim eu não vou alcançar na salvação. Eu posso fazer que nem os budistas que falam por aí, ficar meditando, alcançar o nirvana, que eles falam, que é quando você alcança, né, a luz. Mesmo assim, irmãos, eu não vou conseguir ser salvo. Porque a Bíblia deixa bem claro que a salvação a gente só alcança ela através de quê, irmãos? De confissão. Amém? E a gente precisa entender isso, irmãos. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, que fé não é emoção. Fé é o quê? É razão. De nada adianta, irmãos, eu ficar, igual o pessoal fala, falando em línguas, ou às vezes eu ficar entregando cestas básicas, ou eu fazer qualquer coisa. De nada disso adianta, irmãos, se eu não confessar o Senhor Jesus Cristo. Porque eu só vou ser salvo através do que, irmãos? Através da minha confissão. E a primeira pergunta, irmãos, a primeira pergunta está aí. O que é necessário para ser salvo? Essa é a primeira pergunta. Eu penso assim, todas as pessoas que chegam na igreja, essa é a primeira pergunta que tinha que ser o quê? Respondida para essa pessoa. Porque a gente vai para a igreja para quê, irmãos? Para passear? Não. A gente vai para a igreja porque a gente quer ser o quê, irmãos? A gente quer ser salvo. Porque nós sabemos, irmãos, que por mais que a gente viva no mundo material, existe um mundo espiritual. Que a gente não consegue ver com nossos olhos, é pelos olhos da fé. E que a gente um dia vai o quê, irmãos? Morrer. Isso é o normal da vida. Mais cedo ou mais tarde, a morte vai chegar para todos nós. E eu preciso o quê, irmãos? Ter certeza da minha salvação. E o que é necessário, irmãos? Fazer para eu ser salvo. Está lá em Atos, vamos abrir, irmãos? Atos, para vocês poderem responder a perguntinha. O que precisa eu fazer para ser salvo? Atos. Depois, irmãos, não deu tempo, a gente vai imprimir para vocês a apostila com as 8 lições para vocês terem em casa, para vocês estudarem, para vocês meditar nisso depois. Então, irmãos, o que é necessário eu fazer para ser salvo? Está lá em Atos capítulo 16, versículo 31.
Quem encontrar, irmãos, pode ler. Atos, capítulo 16, versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Está vendo, irmãos? Eu vou ler o versículo 30, um pouquinho antes para a gente poder entender o 31. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, irmãos, para a gente ser salvo, a gente precisa o quê? Crer em Jesus. Foi o que nós vemos aqui, irmão. Nós precisamos crer que realmente Jesus Cristo veio nessa terra, que Deus realmente mandou Jesus Cristo, que Ele cresceu, que Ele viveu, que ele foi crucificado, que Ele ressuscitou, que Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. Então o que é necessário, irmãos, para mim fazer para eu ser salvo? Você pode responder isso se você quiser. Crer em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então é assim, irmãos, que nós alcançamos a salvação. É crendo que Jesus Cristo é esse caminho que nos dá a salvação. Jesus Cristo é o único caminho. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Então a resposta é essa, irmãos. Crer em Jesus Cristo. É assim que eu sou salvo. É crendo no Senhor Jesus Cristo. Segunda pergunta, irmãos. Segunda pergunta. Lê para nós a segunda pergunta, Marinho. O que Jesus promete a todos os que o invocam? Segunda pergunta, irmãos. O que Jesus promete a todas as pessoas que o invocam? Tá lá, nós já lemos Romanos, capítulo 10, versículo 13. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Eu vou ler para os irmãos. O que Jesus promete a todos que o invocam? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que Jesus promete a todas as pessoas que o invocam? A salvação. O que Jesus promete para nós, irmãos? Se a gente invoca Ele? A salvação. A salvação. É isso que Ele promete para nós, irmãos. Então nós precisamos crer em Jesus Cristo, porque todo aquele que invoca o Senhor Jesus Cristo alcança a salvação. É por isso, irmãos, que nós temos que ter certeza da nossa salvação, porque nós estamos o quê? Invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pergunta número 3, irmãos. Todo mundo escreveu aí, irmãos? Na 2, salvação. Então é isso que nós ganhamos quando nós invocamos o nome do Senhor. Que tipo de vida é prometida àqueles que aceitam a Cristo como Salvador? Essa é a terceira pergunta, irmãos. Que tipo de vida é prometida àqueles que aceitam a Cristo como Salvador? Que tipo de vida, irmãos? Vida eterna. Está lá em João, João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. A Marinha falou ele no início do culto. Vou ler para nós, irmãos. Qual que é o tipo de vida? Olha só, João. Eu vou ler para os irmãos. João 3,16. Olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, que tipo de vida, irmãos? Que tipo de vida que é prometida para aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo? Vida eterna. Está entendendo, irmãos? A vida que Jesus promete para nós é uma vida o quê? Uma vida eterna. Uma vida eterna de quê, irmãos? De bênção na presença dele. Então nós precisamos aprender isso, irmãos, e entender isso. Essa é a vida que o Senhor Jesus Cristo tem para nós, uma vida eterna. Uma vida de bênção do lado dele. Porque o ladrão vem roubar, matar e destruir. Mas ele veio para que a gente tenha vida o quê? Vida eterna, vida abundante em Jesus Cristo. Essa é a diferença, irmãos. Então, que tipo de vida, irmãos? Vida eterna. Amém? Agora, irmãos, vamos procurar. Você está com o celular aí, meu bem? Quem está com o celular aí?
Alguém tem o celular aí? Procure, irmãos, ó. A questão 4 fala assim: procure em um dicionário o que significa a palavra eterno e dê uma breve definição para vida eterna. O que é eterno, irmãos? Quem tem um dicionário e poder ler? A Priscila? Vê para nós aí o que é eterno, Priscila. Eterno, que tem começo, mas não tem fim, fora do tempo, sem início ou fim. É uma coisa que não tem início e não tem fim. É uma coisa que dura para sempre. É uma coisa que dura para sempre. É por isso que é o que o apóstolo fala muito para nós, irmãos. E às vezes a gente se desespera demais, irmãos, com uma situação na nossa vida e é passageiro. Eu falo assim, irmãos, tudo na vida da gente, irmãos, é passageiro. Seja bom ou seja ruim. Nada dura para sempre. A única coisa que dura para sempre é a vida eterna. Então, irmãos, se hoje eu estou passando por uma dificuldade, hoje eu estou passando por uma situação, entenda, irmãos, isso vai passar. Do mesmo jeito que a chuva começa, irmãos, e às vezes ela vem e ela é rápida, né? Tem chuva que vem aqui na Ponte Branca, por exemplo, vem, chove rapidinho e já passa. Mas às vezes vem uma chuva, irmãos, a gente morava no Paraná e começou uma chuva no Paraná, irmãos, foi 30 dias de chuva, choveu todos os dias, chovia, passava um pouquinho assim, marejava, saiu o sol, chovia de novo, parecia que a chuva nunca mais ia parar, irmãos, foi 30 dias de chuva. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Um belo dia, cessou. E assim é a nossa vida, assim. Aquilo que a gente parece que vai matar a gente, que vai acabar com a gente, que não tem mais jeito. Sabe o que acontece? Se a gente continuar, não desistir e continuar caminhando, isso vai passar. E se não passar, irmãos? E se não passar? Se não passar, uma certeza nós temos. A nossa vida nessa terra aqui, irmãos, 60, 80, 100 anos, vai acabar. E quando isso acabar, o que vai acontecer? Isso vai passar. Um exemplo que eu dou, irmãos, é o meu filho, o Vitor. Com 2 anos, foi diagnosticado com ele diabetes do tipo 1. Pode ser, e eu creio que Deus tem o poder de fazer, de curar ele. Mas a gente sabe que diabetes, vamos dizer, pela medicina hoje, não tem cura. Mas Deus pode curar ele. Deus pode curar ele, né, durante a vida dele? Pode. Mas pode ser que Deus não cure. E ele tenha que viver com isso toda a vida dele. Mas uma certeza ele vai ter, que um dia isso vai acabar. Porque o que é, irmãos? É isso, irmãos, que o Evangelho ele tenta passar para nós, irmãos. E a gente tem que aprender isso para nossas vidas. O que é, irmãos, 80 anos, 100 anos, 10 anos, 1 ano, 6 anos, perto de toda uma eternidade? O que é isso, irmãos? É nada. É a mesma coisa que você tirar uma gota de um oceano, não é nada. E às vezes a gente desespera demais, irmãos, a gente não consegue dormir, e a gente não consegue viver essa vida abundante que Deus tem para nós, sabe, com a nossa mente não para, e a gente pensa que é o fim. Não é, irmãos. Não é. Você sabe quando que é o fim, irmãos? O fim é o dia que nós fechamos os nossos olhos. O dia que a gente morre é o fim. Porque o dia que a gente morre, a gente só tem 2 destinos: reino de Deus ou reino das trevas. Então, enquanto a gente tem vida, há esperança para nós. Mas o dia que a gente fechar os nossos olhos, a gente já decidiu, já está decidido. Não tem mais o que fazer. Até eu fui católico muito tempo. Eu cheguei no Evangelho, eu tinha 23 anos. Eu acendia vela nos cemitérios. Eu fazia visita de colo. A gente rezava para que a pessoa pudesse encontrar a luz. Mas, irmãos, isso é uma mentira. A Bíblia deixa bem claro, irmãos, que um homem ordenado morreu uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então você morreu, irmãos, juízo. Céu ou inferno. Não tem purgatório. Não existe isso, irmãos. Não existe purgatório. Não existe um lugar que você vai ficar lá, ou não existe, por exemplo, o que são as doutrinas de homem que as pessoas às vezes pregam para tentar fazer com que a pessoa não decida, né, e a pessoa fique perdida. Ah, não, isso é só mais uma vida. Você vai, desencarna, aí depois você volta, você é um cachorro, ou você volta em outra pessoa, e você vai, volta, até você encontrar a luz.
Só que a palavra de Deus não diz isso, irmãos. A palavra de Deus diz que é uma vez só. Nós só temos o quê? Uma chance. E nós precisamos o quê? Aproveitar a chance que nós temos. Para o quê? Para ter certeza disso aqui, irmãos. Ter certeza da salvação. E hoje, irmãos, olha como Deus é maravilhoso. Deus está dando para nós a chance de ouvir isso. Porque quantas pessoas não tiveram o privilégio de ouvir isso, irmãos? Pensa comigo. Quantas pessoas não tiveram o privilégio de escutar essa palavra, irmãos? Quantas pessoas às vezes estão nas igrejas e na igreja não diz isso, irmãos? A igreja não fala para as pessoas o que ela precisa fazer para ela ser salva. E as pessoas estão na igreja e elas não têm certeza da salvação delas. Por quê, irmãos? Porque não é ensinado. Questão número 5 diz assim, irmãos. O que Jesus promete sobre a segurança, estando você sobre os cuidados dele. O que Jesus promete sobre a segurança, estando você sobre os cuidados deles. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você está aos cuidados de Jesus. Porque a vida não é mais sua, a vida é o quê? É dele. Ele que vai cuidar da sua vida. E João, capítulo, vou ler para vocês, irmão. João, quem quiser abrir a Bíblia, está em João. João, capítulo 10. Vou abrir aqui rapidinho para vocês. João, capítulo 10. Vamos abrir aqui. Está aí na folhinha, depois em casa vocês podem ler com calma. A gente pode levar a folhinha hoje, mas na próxima a gente vai trazer a apostila completa para vocês terem em casa, para vocês depois lerem. João, capítulo 10, versículo 27. Fala assim, irmãos, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Então, se a gente entrega a nossa vida para Jesus, ninguém tem o poder de o quê? De tirar a nossa vida eterna. O diabo não tem poder de tirar a sua vida eterna. A única pessoa, irmãos, que é capaz de tirar a sua vida eterna, sabe quem que é? Nós mesmos. Porque a Bíblia diz, irmão, só existe um pecado que não tem perdão. Você sabe qual que é, irmãos? É o pecado de não querer. Então, quando eu não quero, quando eu falo com meus lábios, eu não quero, aí o quê? Eu perco a minha salvação. Mesmo que um dia eu tenha colocado a minha vida diante de Jesus Cristo, se eu voltar para trás, a Bíblia diz que é bem claro, aquele que deixa o arado e volta para trás não é digno. Então, se você é crente e você fala depois de ser crente, depois de se decidir ao lado de entregar a sua vida para Jesus, e você fala, eu não quero mais, você está fazendo o quê? Você está abdicando. Então, ninguém tem o poder, irmãos, de tirar a sua salvação. Só você mesmo. Você fazendo o quê? Você negando. Você não querendo. É a única forma de você o quê? Perder a sua salvação. Ninguém tem o poder, irmãos. Então, qual que é a segurança, irmãos? É que ninguém pode tirar a nossa salvação. Ninguém pode tirar a nossa vida eterna. Essa é a segurança que nós temos. Você pode estar seguro da sua salvação. Enquanto você estiver em Deus, você está o quê? Seguro. Você está o quê? Garantido. Então só você pode fazer isso. Agora, questão número 6, irmãos. Nenhum crente vive uma vida sem pecado. Quando você peca, o que é preciso fazer para receber o perdão de Deus? Essa está uma pergunta, porque a partir do momento que a gente se entrega para Jesus Cristo, isso não quer dizer que a gente vira santo. Esse é um grande mal nas igrejas. As pessoas, às vezes, eu até falo para a Marina que quando eu entrei na igreja, eu vivi 23 anos no mundo, no mundão, né? E quando eu entrei na igreja, eu entrava assim até meio assim, sabe, meio com vergonha. Sabe por quê, irmãos? Eu achava que todo mundo dentro da igreja era santo.
Porque eu não tinha entendimento, irmãos. Eu era um menino de cidade pequena. Eu até falo, quando eu era jovem, menino igual meu filho, 16 anos, 15 anos, irmãos, eu era tão alheio à fé, eu era tão alheio à Bíblia, às coisas, que eu não lembro de ver crente na rua. Eu não lembro de ver evangélico. Não lembro, irmãos, não lembro. Por quê? Toda a família do meu pai é católica, toda a família da minha mãe era católica. Hoje muitas pessoas já se decidiram lá de Cristo. Não existia evangelho no meio da minha família, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe. Você não ia para uma festa de família e via crente e não crente, só tinha não crente. Eu não lembro de ver, irmãos. Então, eu tinha esse negócio, quando eu chegava na igreja, eu tinha vergonha, que eu achava que eu era o maior pecador do mundo, e eu achava que todo mundo era santo. Mas isso não é uma verdade, irmãos. Quando a gente se converte, a gente continua o quê, irmãos? Pecando. Mas, irmãos, o que a gente precisa fazer quando a gente peca? Está aqui escrito, irmãos, quando você peca, o que é preciso fazer para receber perdão? Porque o dia que eu entrego o meu coração para Jesus Cristo, Ele me perdoa de todos os meus pecados, de tudo que eu já fiz. Começa o quê? Uma vida nova. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, tudo que você deve é o quê? É pago na hora. Mas a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você começa uma nova caminhada. Só que nessa nova caminhada você continua o quê, irmãos? Pecando. O que é preciso fazer então, irmãos? Está lá em 1 João, vou ler para vocês aqui. 1 João, depois vocês podem em casa ler com mais calma. 1 João, capítulo 1. 1 João. É isso aí, irmão. João já está. Não precisa nem ler o versículo. 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1. Aqui, versículo 9. Está aqui. Vou ler o 8. O 8 e o 9. Se dissermos que não temos pecado, olha só, se eu disser que eu não tenho pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se qualquer pessoa falar para você, irmãos, que é santo, ele é um mentiroso, porque a própria Bíblia diz, porque todos nós pecamos. Aí no versículo 9 diz assim, irmãos, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, irmãos, a gente não tem que confessar Jesus só uma vez. A gente tem que confessar Jesus Cristo todos os dias, todas as horas. Irmãos, eu pequei, eu tenho que confessar o meu pecado. E dizer o quê? Pai, eu pequei, me perdoa, porque aqui fala que Ele tem poder para o quê, irmãos? Para nos perdoar e para nos purificar de toda a injustiça. Então, irmãos, o que o crente tem que fazer? Confessar os seus pecados. Então, confessar a mim, Priscila? Não. Aqui não fala para confessar a Ele. A Ele. É no seu íntimo. É você e Deus. É você confessar, é você abrir os seus lábios. Não é fácil, irmãos. Não é fácil a gente confessar, às vezes, para o views. Mas nada impede, irmãos. Você pode, se você conhecer uma pessoa de confiança, você sabe que não vai espalhar por aí, né, os seus segredos, a sua vida, e você tiver confiança de confessar. E todo dia a gente peca. Toda hora, irmãos, toda hora. Seja em ação, seja em pensamento. De repente você está dirigindo o carro e vê aquele pensamento besta, você fala, pelo menos me perdoa. É aquele pensamento, irmãos, porque a gente peca, não tem como, a gente é humano. Não adianta eu falar para vocês aqui que vocês vão virar super-homens, que vocês não vão pecar mais, que agora vocês são santos, que agora é só... Não é isso, irmãos. O Evangelho não é isso. Hã? Isso não vai existir. Isso nunca vai existir, sim. Vai existir, sim. Quando nós tivermos no Se céu. você for transformado. Quando nós formos transformados. Lá não vai entrar. Mas por enquanto não. Enquanto, irmãos, existir carne e sangue, o pecado vai existir. Porque o pecado está na onde, irmãos? Aonde está o pecado? Isso é espiritual, irmãos. Você sabe onde está o pecado, irmãos? No nosso DNA. Adão não tinha pecado, irmãos. A partir do momento que Adão pegou o fruto proibido e comeu, aquilo entrou o quê? Dentro dele, começou a fazer parte do quê? Do DNA dele. Isso está no sangue, irmãos, no sangue. Então, irmãos, por isso que não existe ninguém que consegue ficar sem pecado. Por quê? Todos nós somos o quê? Descendência de Adão.
Agora, por que Jesus conseguiu não pecar? Jesus não nasceu de Adão. Jesus nasceu do Espírito Santo. A Bíblia diz que Maria estava desposada, que Maria era virgem. E que o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre Maria e Cristo foi o que? Colocado dentro do ventre de Maria. Dentro do útero dela. Não foi usado o óvulo de Maria, não foi usado o espermatozoide de José. Só o que? Só o útero. Jesus Cristo foi colocado pelo Espírito Santo dentro do que? Do útero de Maria. E Jesus, então, ele não tem, irmãos, esse DNA que nós temos de pecado. Por isso que ele conseguiu viver uma vida o quê? Sem pecado. Pura, que nem Adão. Adão poderia não ter pecado. Porque Adão foi tentado, mas ele o quê? Ele caiu na tentação. Jesus Cristo não foi tentado? A Bíblia diz assim que Jesus Cristo, depois que ele foi batizado, ele foi levado para o deserto. E ele foi tentado, sabe por quem? Pelo diabo. Do jeito que Adão foi tentado. Adão não, Eva, né? Eva foi tentada pelo diabo. Da mesma forma que Eva foi tentada pelo diabo, Jesus Cristo foi tentado pelo diabo. Da mesma forma. Jesus Cristo estava 40 dias sem comer. O diabo falou o quê? Pega essa pedra aí e transforma em pão. E sacia a sua fome. Não só de pão viverá de homem. Foi do jeito que ela pegou a mesma, você viu? A mesma coisa. O diabo falou para Eva? Coma. Esse fruto é gostoso. Ele vai te dar entendimento, ele vai te saciar. E ela o quê? Jesus Cristo comeu? Não, mas envelhecer até hoje. Pois é. Então, quer dizer, por isso que a Bíblia diz bem claro, irmão, se a pessoa diz que não tem pecado, ele é o quê? Mentiroso, porque o pecado está no nosso DNA, irmãos. Não tem como, a gente vai continuar pecando, irmão, mas a diferença do crente é essa, que o crente peca, mas ele se arrepende, ele confessa o seu pecado, ele deixa o seu pecado. Porque na nossa vida, o pecado ele não pode ser uma escolha consciente. Não posso escolher conscientemente. Hoje eu acordei. Eu vou pecar. Eu vou pecar. Eu não posso. Não é assim. Não é assim a nossa vida. O pecado ele tem que ser um acidente. Viu? Sempre. Eu sempre falo assim, irmãos. Eu falo assim, você sabe o que é o pecado, irmãos, na vida do crente? É assim. Todo mundo aqui dirige carro ou já andou de carro. Você pega uma estrada, vamos pegar daqui da Paraguaína. A estrada, na maioria do tempo, ela está o quê? Limpinha, não está? Perfeito. De vez em quando tem o quê no meio dela? Buraco. O pecado é o buraco. Então, quando eu estou andando na estrada, eu vejo o buraco, o que eu faço? Opa! Né? Desvio. Você fica aí, eu vou para cá. Mas, irmãos, vira e mexe, não tem um buraco do nada, você chega lá e pá! Merda. Então o pecado tem que ser assim, irmãos. A gente tem que pecar, a gente peca, mas tem que ser o quê? Um acidente. Porque se eu estou vendo ele, eu vou, né? Porque, irmãos, o que acontece, irmãos? Se eu estou no meu carro andando e eu vejo um baita, um buraco desse tamanho, aquela panela dessa largura, dessa fundura, eu vou de encontro, eu vou bater meu carro as rodas naquele buraco? Mas por isso que tem que ter a doutrina da velocidade. É. Eu copiloto meu sem falta. Se tivesse devagar, não tinha caído. Então tem que ter obediência a Deus. Obediência a Deus. Porque eu falo, irmãos, se eu bater nesse buraco, vai ter consequência, irmãos. Porque eu falo assim, o pecado, irmão, nós lemos aqui que Deus perdoa. Só tem um pecado que me perdoa, nós já falamos qual que é. Mas o resto, tudo Deus perdoa. Só que a consequência do pecado, ela fica. Às vezes um buraco é pequenininho, você vai bater nele, vai só desalinhar o carro. E você vai continuar a viagem. Não, às vezes, igual eu estava voltando lá de Dourados para Guaíra de noite, furou 2 pneus, fiquei parado. E quando as pessoas às vezes batem no buraco, capota, chega a perder até a vida. Só perdeu 2 pneus, né? Só 2 pneus. Você não perdeu mais. Pois é, podia capotar o carro. Poderia ficar pior. Poderia ser pior. Poderia ser pior. Então esse é o perigo do pecado, irmãos. Porque Deus perdoa o pecado. Mas as consequências, elas ficam, irmãos. Então a gente tem que ter muito cuidado na vida, irmãos. Porque o diabo está colocando buraco o tempo todo na estrada. E às vezes você está acostumado a passar naquela estrada, você nunca tem buraco. De repente, do nada, surge aquele bendito buraco ali para o quê? Para ti? Você já viu que buraco normalmente ele aparece, você passa o quebra-mola, ele nunca está do lado de cá do quebra-mola, ele sempre está do outro lado. Aí você passa, tem um colega meu lá do Ibreia, o Mustafa, que ele estava andando de bicicleta. E ele
andando de bicicleta normal, sempre andando naquela estrada. E ele andando de bicicleta, ele tinha um quebra-mola, ele passou o quebra-mola, a hora que ele passou o quebra-mola, um buraco, não tinha buraco. Do dia para a noite surgiu um buraco, porque ele anda todo sábado, uma semana. Rapaz, foi feio. Olha o prejuízo. O óculos dele, Deus é tão misericordioso, que a lente do óculos entrou assim do lado do olho, assim, dele, assim, ó. E ele não perdeu o olho, mas a lente porque ele andava de óculos, né? Entrou aqui assim, ó, rasgou assim tudinho, assim, ó. Não sei quantos pontos ele deu aqui, ó. E o olho intacto, graças a Deus. Mas o buraco, mas às vezes o dente bater no buraco, é necessário que aconteça para a pessoa dar valor na vida. Mas é isso que eu falo, irmãos. Irmãos, Deus tem, nós estamos falando aqui hoje de vida abundante. Deus tem uma vida abundante para nós. Deus quer que a gente siga Ele. E às vezes Deus vai permitir que coisas aconteçam na sua vida para que você volte para Ele. Porque às vezes, se você não passar por isso, você não vai, entendeu? Chegar a Deus. Então às vezes Deus deixa você passar por algumas coisas para o quê? Para realmente você o quê? Você ter essa vida abundante. O que é esse buraco, né, irmão? Isso é muito desentendimento dentro de casa, é tudo quanto é área. É tudo. Eu vejo assim, quando uma pessoa, eu acho que um hábito de falar, se não vier pelo amor, Vem pela dor. Eu acho que não é isso. Não é bem isso. Não tem nada a ver, é somente um falar das pessoas. Não a falar, sim. Mas assim, que se aproximam, que nós se aproximamos mais de Deus nas situações difíceis, isso é certo. Sim. Né? É que Deus, assim, irmãos, Deus nos livra. A Bíblia deixa bem claro, Ele tem segurança em Deus, Ele cuida de nós. Só que Deus vai cuidando. Por exemplo, você tem o mau hábito de pegar o que não é seu. Vamos dizer assim. Aí você pega, aí Deus vai tendo misericórdia, Deus vai segurando, nada vai acontecendo, até que um dia que Deus permite o quê? Você dá uma borrachada para aprender. Que você pegue e você leva uma borrachada, que você fica um dia preso, que alguém te pega e te dá um couro, entendeu? Para ver se você para. Porque Deus vai te livrando. Ele vai falar, não dá mais. Não dá mais. Esse cara ele precisa levar um choque. Ele precisa levar um choque. Para o quê? Para ele parar com isso. Porque hoje ele rouba uma coisinha aqui, ele só vai aumentando. Daqui a pouco ele está pegando uma coisa muito grande e a consequência é muito grande. Entendeu? Então é melhor Deus te dar uma chacoalhada agora, antes de você chegar no fundo do poço, né? Do que você deixar você chegar lá no fundo do poço e você, entendeu? Sofrer uma penalidade muito grande, muito maior, né? Então essa é a segurança que nós temos, irmãos, né? Falamos agora de confessar pecados, né? Agora 7. Quem testemunha juntamente com o seu espírito de que você é filho de Deus? Essa é a pergunta, irmãos. Quem testemunha juntamente com o seu espírito de que você é filho de Deus? Romanos 8,16. Olha aqui que Romanos capítulo 8, versículo 16. Olha que coisa. Ele é o selo. O Espírito Santo, irmãos, ele é o selo, ele é a testemunha. Isso é tão maravilhoso. Olha que isso, olha que maravilha, irmãos. Em Romanos capítulo 8, versículo 16 diz assim: e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo ele começa a fazer morada em nós. E Ele é a testemunha fiel para testificar que o quê? Esse é meu. Ele vai chegar lá, quando nós chegar diante de Deus, o Espírito Santo vai olhar para nós e falar assim, ó, esse aqui é seu. Esse aqui é o seu filho. Eu sou o quê? Testemunha. Ele é a nossa o quê, irmãos? Testemunha. Ele testemunha juntamente com o nosso Espírito que nós o quê? Somos filhos de Deus. Então você é selado, irmãos. Quando você entrega essa vida para Jesus Cristo, você está vendo como você pode ter certeza da salvação? Porque você tem uma testemunha. Não é você falando. E não é qualquer testemunha. E não é qualquer testemunha, é o próprio Deus. É o próprio Espírito Santo testemunhando que o quê? Que realmente você é salvo, que realmente você é filho de Deus. Ele é a nossa testemunha. Olha que maravilha. Quando você vai para um julgamento, você não tem que ter um monte de testemunha lá para o bendito juiz acreditar em você. Às vezes você não fez nada de errado, você tem a razão, mas tem o quê? Testemunha. O que você fala não tem o quê?
Falou. Então o Espírito Santo, irmãos, é a nossa testemunha. O Espírito Santo testemunha que nós somos filhos de Deus. E por último, irmãos, para a gente encerrar, que promessa Cristo faz em Hebreus 13, 5? Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias em Hebreus. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus 13, versículo 5. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Diz assim, irmãos: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a promessa de Cristo para nós. Que o que, irmãos? Que ele não vai nos deixar e nem nos desamparar. Essa é a promessa de Cristo. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. É isso que ele fala. Tantos textos que falam para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Porque ele sabe o que a gente precisa. E se ele dá aos animais, se ele dá, né, aos pássaros, quanto mais a nós, homens de pequena fé, né? A nossa fé é muito pequena, irmãos. O nosso Deus, ele que criou tudo isso aqui. Ele nos ama. E ele vai dar tudo que nós, o que, irmãos? Nós precisamos. O problema, irmãos, é que a gente sempre quer mais do que a gente precisa. A gente quer sempre mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Eu falo, esse é o mal do ser humano. Ele nunca está contente com o que ele tem. Ele sempre quer o quê? Mais, 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 mais e mais. Deus não prometeu isso para nós, irmãos. Deus não prometeu que vai dar tudo que a gente quer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo nesse mundo. Mas ele vai dar para nós tudo que nós precisamos. Outro lugar que ele promete, irmãos, é em Mateus capítulo 28. Vou abrir aqui para vocês lerem. Mateus 28, versículo 20 diz assim, irmãos. Nós vamos ler do 19. Mateus 28, 19 diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então essa é a promessa de Deus para nós, que Ele vai estar com nós todos os dias, todas as horas. Porque se eu estou guardado, seu nome é